Oi, gente, tudo bom? Rapaz, eu vou fazer aqui um programinha bem básico, certo? Nesse contexto aí também de introdução, né, a Fortran C, tá bom? E aí a gente vai trabalhar uma maneira de você introduzir dados de entrada no seu programa. É muito comum num programa, num cálculo desse que a gente faz, o cara precisar alimentar o programa com dados de entrada, né? Sei lá, você vai fazer um dado de simulação computacional e aí você precisa, por exemplo, digamos que você tem um cálculo para estudar, digamos, 10 massas. Aí às vezes você precisa entrar esses valores dessas 10 massas. E às vezes é chato ficar digitando ou ficar toda vez modificando o programa para modificar as massas. Então às vezes é preciso que a cada execução você introduza as massas que você quer, certo? Os valores que você quer. Um exemplo, né? Vai fazer um dado cálculo precisa da temperatura, um exemplo. Aí cada vez que for rodar, vai ter que ir lá no programa mudar a temperatura, ou então ficar digitando. Tem uma maneirazinha meio automática, que é bem interessante, eu vou ensinar para vocês. Vou ensinar isso em Fortran, tá? Então qual é a ideia? A ideia é, você vai rodar um dado programa e você quer que o executável peça ou aceite dados de entrada. Para você compilar o programa uma vez e usar ele o dia todinho. Não precisa, toda vez que você vai mudar o dado de entrada, muda o programa para compilar de novo, entendeu? Então essa é mais ou menos a ideia. Isso é muito comum. Quem trabalha comigo sabe. Vira e mexe a gente tem que fazer zilhões de experimentos numéricos, rodar o mesmo programa não sei quantas vezes. E se toda vez, velho, tu ficar digitando ou ficar modificando o programa, é um trabalho danado. Então, às vezes é importante você compila o programa uma vez, gera o executável, e esse executado vira uma ferramenta que você vai alimentando ela com dados, e aí ele vai rodando os diversos casos que você quer, tá bom? Ele vai calculando os diversos casos que você quer, tá bom? Beleza, então essa é a maneira. Então vou fazer em Fortran primeiro, olha que interessante. Esse é o programinha que eu chamei de entrada de dados. Então digamos que eu vou ler aqui, eu preciso de um dado programa, eu preciso de três variáveis de entrada. Eu preciso de duas reais, então eu defini aqui a real, e duas, e uma inteira. Então qual é a grande sacada? A grande sacada é você fazer o comando read. Tá vendo? O comando read ele vai ler três variáveis. Né? Beleza? Aí ele vai ler e depois ele vai escrever para saber se ele leu corretamente. Então o programa é bem simples. Basicamente você define as variáveis, coloca aqui o comando read e aí ele lê. Qual é a pegadinha? A pegadinha é a execução. A execução é que tem que ter um detalhezinho aqui, que é isso que eu vou explicar para vocês. Então, ó, esse programa, eu vou compilar ele assim, né? Tá bom? Então eu compilo ele assim. Compilei, gerei um executável, tá bom? Quem é esse executável? Esse executável é um programa que vai iniciar lendo três variáveis. Quem são essas três variáveis? Preciso dar valores para ela. Aí eu entro com essa linha de comando aqui. Ó. Se vocês estão conseguindo ver aqui. É esse eco aqui. Ó. Então, eu vou traduzir para vocês. Esse eco está dizendo o seguinte. Pegue este executável e execute ele basicamente dessa sequência aqui. Ó. 10 barra N, ou seja, pule uma linha 3.14 barra N por outra linha 2. Então isso daqui, gente, é como se eu estivesse escrevendo aqui do ladinho do programa, como se eu estivesse escrevendo aqui, ó, 10, aí pula uma linha, barra N 3.14, epa, 2. Compreendeu? Então essa linhazinha aqui, ó, quando eu faço isso, eu estou basicamente pegando isso daqui, com esse barra N aqui, é o equivalente a fazer isso aqui, ó. 10 por uma linha 3.14, que vai ser lido aqui, por uma linha 2. Se eu tivesse 10 variáveis de entrada, era só modificar essa linha aqui, botar aqui um monte de coisa separada por barra N, entendeu? Quando eu executo assim, ó, ele vai ler exatamente e para testar se ele lê corretamente, depois ele vai escrever na tela. Tá bom? Então vamos lá? Tá vendo aí? Leu corretamente. Beleza? Então essa é uma maneira fácil de colocar dados de entrada. Pô, aí você vai dizer, mas rapaz, que negócio complicado da gota. Por que esse negócio é tão difícil? Sabe por que isso é bom? Porque você pode criar o que a gente chama de executáveis. Por exemplo, você pode criar um bash. O que é um bash? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou criar esse arquivo 100.sh. O que é esse arquivo 100.sh? É como se fosse um script. O que é que eu faço? Pega essa linha aqui, copia ela dentro do script. Aí no final dela eu ponho aqui um i comercial. O que é que ele vai fazer? Ele vai executar essa linha em background. Aí eu venho aqui agora, vou rodar outro programa aqui. Eu vou botar outra linha aqui. Vou botar a mesma coisa, vou mudar o número. Em vez de 3.14, eu vou botar aqui 6.28.
Em vez de 2 eu vou botar 1. Em vez de 10 eu vou botar 100. Tá bom? É outra linha. E aí eu copio de novo aqui e boto qualquer número aqui, sei lá, 312, 0. Aí você vai dizer, mas para que isso? Vocês vão entender. Como é que eu executo esse bash? Esse script faz bash 100.sh. Ele executou os 3 programas. Aqui está o primeiro programa, aqui está o segundo programa, aqui está o terceiro programa. Por que esse tipo de coisa é importante? Imagine o seguinte, bicho, tu tem que fazer 200 experimentos. Aí tu tem, digamos, umas máquinas com 12 núcleos, que nem eu tenho algumas aí, né, no laboratório. Quem trabalha comigo sabe. Aí você cria um bash desse com 10 linhas dessa, cada uma preparadinha para o seu experimento. Puf, de uma vez só, bota as 10 para rodar. Compreende? Se tu tiver 4 núcleos numa máquina, que é um PC normal, um Core i5, por exemplo, tem 4 núcleos, um Ryzen, essa coisa. Aí você prepara um bash desse com 4 linhas, ou seja, são 4 códigos. Dá o comando bash nesse script, ele bota os 4 de uma vez, sem você ter trabalho. Compreende? Então isso é um negóciozinho que, se você for fazer uma computação científica um cabelinho mais pesada, ele ajuda bastante. Vamos fazer a mesma coisa em C? Em C é até mais fácil. Em C é até mais fácil. Você chama de biblioteca, né? Aí você faz o main dessa forma aqui. E esse carinha aqui, ele é bem importante. Esse carinha aqui é como se fosse umas variáveis share, caracteres, tá? Aí, isso daqui, quando você executar, você pode escrever um bocado de coisa, um bocado de letrinha, de número, ele vai armazenar aqui nesse cara aqui, ó. Nesse carinha aqui, tá bom? Então, quantos números eu digitar na hora da execução, ele vai armazenar aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que transformar ele em real ou inteiro. Então, aqui eu estou botando 2 variáveis reais e uma inteira. Para transformar, digamos, o primeiro argumento em real, eu uso o comando atof. A parêntese, bota aqui o argumento, é o argumento 1. Ou seja, é o primeiro número que se digitar. Aí o segundo, eu quero ser real também, boto atof. atof. Argumento 2. E o último é inteiro, eu boto i igual a atoi, argumento. Pronto. Aí isso daqui vai pegar as informações que você digitar na hora da execução e converter para 2 para real e 1 para imaginário. Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá. Compilar aqui, viu? Foi entrada de dados. Né? Beleza? Então, agora sendo com C, né? Aí eu vou fazer, olha. Se eu fizer assim, ele vai dar erro, porque ele está esperando lá os argumentos, que não tem. Aí eu vou botar 1, 2, 100. O que é que eu digitei? Eu digitei 3 argumentos, certo? O primeiro argumento é real, o segundo argumento é real, o terceiro é inteiro. Primeiro argumento real, segundo real, terceiro inteiro. Então ele pegou esses 3 caras aqui e gerou e transformou eles em dados de entrada. Aí você pode fazer o mesmo esquema daquele bashzinho. Você pode criar um 200.sh, por exemplo. Tá? Aí você vem aqui, ó, copia essa linhazinha aqui, que é a linha de execução, bota aqui. Bota um i no final, velho. Aí sai botando aqui a cunha. Vamos lá, vamos estar um montão aqui. Bota aí, tudo com um número diferente, para poder ficar um negócio diferente para a gente ver. Certo? Beleza? Estou botando números bem diferentes, só para a gente ver que são experimentos diferentes, tá bom? Então, são 4 experimentos, certo? Aí eu boto aqui, ó, bash 200. 4 experimentos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Compreende? Então, essa é mais ou menos a estratégia. É uma maneira fácil de você dar entrada de dados e é bem útil, porque ela fica bem prática. É uma linhazinha uma linha de execução, ele já bota seu experimento para rodar já com a calibração que você quiser, entendeu? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí. Espero que esse vídeo tenha ficado claro, tá bom? Um abraço aí pra vocês. Obrigado pela atenção, viu? Tudo de bom pra todo mundo.